parte do seu corpo que às vezes você esquece de cuidar. Você já olhou para sua gengiva, Karina? Não, e a maioria das pessoas não tem esse cuidado com a gengiva. Gengiva sangrando, doendo, inflamada, às vezes as pessoas acham que é normal. Não é normal. E ela pode influenciar não só na saúde da sua boca, mas do seu corpo inteiro. Mas quem conta pra gente isso é a doutora Palena Pinto. É saúde. Tá na mídia. Estamos no Saúde na Mídia com ela, doutora Palena Pinto. Olá, é um prazer estar de volta e falar sobre esse assunto que está muito em alta. E eu resolvi trazer pra gente porque todo mundo deve estar mais alerta sobre isso. A gente não tem noção do que é uma gengiva saudável e o que é uma gengiva doente, doutora. Por quê? Porque as pessoas acham que às vezes ao escovar o dente sai um pouquinho de sangue ali na região da gengiva, sangrou um pouquinho, no outro dia já não sangra mais. Então tá tudo bem, tá tudo normal. Vamos explicar então, para começar, o que é uma gengiva saudável e quando a gente tem que acender o sinal de alerta. Bem, não é para gengiva sangrar. Então sempre que as gengivas sangram, tem alguma coisa errada ali. Se você com a sua escovação pesada e ela tá sangrando, não é normal também, tanto pela sua escovação quanto pela fragilidade dela. Porque se ela está sangrando com facilidade, ela está fragilizada, ela está inflamada de alguma forma. Então esses sinais de sangramento, de inflamação, dá pra gente ligar esse alerta. Quando a gente passa fio dental e sangra toda vez, a gente vê sorrisos como esse que eu trouxe a foto, é perfeito pra gente identificar. A gente consegue ver uma gengiva muito inchada, a gente consegue ver uma gengiva muito avermelhada e essa daqui com certeza sangrava com muita facilidade. E o paciente tinha realmente uma doença ali já instalada, né? E ele sentia algo ou não? Só o sangramento? Não sentia nada. Ele veio para uma consulta mesmo porque a namorada dele estava muito incomodada, porque ela olhava e ela se incomodava, mas ele mesmo não sentia nada. E às vezes uma gengiva inflamada, ela causa até mau hálito. Sim, gengiva inflamada. Você falou da namorada, eu pensei logo. Tadinha. As mulheres sempre ajeitando os homens. Tadinha, gente. Tadinha, Sofia. Essa boquinha não tá com um cheirinho legal. Eu sempre penso isso quando aparece alguém no consultório. Eu achei ela estratégica. Doutora, o corpo ele dá sinais de quando a gengiva não tá boa, além do sangramento. As pessoas às vezes podem não sentir dor, mas o que a gente tem que levar em consideração? Bem, o que a gente hoje tem muito nós estamos muito mais ativos, né, do que antes. Todo mundo está muito mais ativo hoje, então uma dor assim pode incomodar muito, além de trazer mau cheiro, né, mau hálito. Então, pessoas que usam contenção, pessoas que não vão muito ao dentista, tipo a cada 6 meses, elas acumulam o que a gente vê que é visto como tártaro, né? Que é chamado de tártaro. E eu até trouxe imagens aqui para vocês de como isso fica aos olhos, né? Ó, aqui quando a gente usa contenção, tende a acumular bastante no dente e na contenção. E quando a gente não vai ao dentista a cada 6 meses, tende a acumular também. E fica assim, geralmente. Isso só sai com o dentista mesmo, só sai nos tratamentos de raspagem. Então, quem usa aparelho também tem uma, vamos dizer, uma predisposição maior a ter uma inflamação na gengiva? Exatamente. Principalmente aparelho e o aparelho que é só a contenção, que fica atrás dos dentes. Pode ser no inferior ou no superior. E aí, doutora, quando a pessoa chega com uma inflamação na gengiva, tratado naquele momento no consultório, tem que ter alguns cuidados posteriores também. O que é possível fazer para a gente ter uma gengiva saudável? Eu recomendo muito também auxiliar com a alimentação. É algo que está sendo muito estudado atualmente, o consumo do açúcar, que é muito visto na doença cárie, mas agora está sendo muito estudado também na gengiva. Inclusive teve um estudo que começou a estudar a gengivite, a periodontite e associar com Alzheimer.
a doença Alzheimer. Por isso que a gengiva em si está muito em alta, porque cada vez mais a gente precisa investigar várias doenças e a boca em si, a gengiva, está interligada a várias, como diabetes, hipertensão. Então, a gente precisa dar mais atenção para isso. O consumo de açúcar, ele tem que ser reduzido ao máximo possível, né? Se puder parar de comer açúcar, é excelente, porque ele dá um aumento na inflamação, no aumento das bactérias, e isso só vai piorar a situação. Então, a gente faz lá todo o trabalho de raspagem, mas em casa a pessoa não cuida da alimentação e também não tem os cuidados de higienização que são necessários, né? Passar fio dental, escova macia, pasta dental com flúor, tudo isso é importante. E o que a gente pode, além desse higiene bucal, fazer para prevenir esses tipos de, como gengivite? O que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? Principalmente com criança, né? Que eu acho que criança tem mais dificuldade de cuidar da gengiva. Se for a criança que você mesmo faz a higiene, a alimentação é o ponto mais alto e a própria higienização. A alimentação que você faz sem açúcar, a ingestão de alimentos muito rica em vegetais, o uso de alimentos frescos, não utilizar produtos industrializados. A regulação da dieta hoje é onde a gente consegue trabalhar mais, porque vai ajudar muito. Quanto menos produtos industrializados, melhor. Doutora, toda inflamação na gengiva é gengivite e também tem a periodontite. Qual a diferença entre elas? A gengivite é como se fosse o adolescente e a periodontite é o adulto formado. A gengivite ela fica ali apenas na gengiva. Ela vai acometer só essa região. Mas nós temos uma estrutura que segura o dente, além da gengiva, o ligamento e o osso. E a periodontite ela vai para aí, que é o que leva a gente a perder o dente por completo. Nossa, e dói muito, com certeza, né? Nossa, Tem gente que fica sem dor alguma, o dente só vai amolecendo e cai. Gente. Já aconteceu. Isso independente da idade? Independente da idade. A periodontite ela pode acometer gente com 20 anos, 21, ou até seus 65. E hoje, quais são os principais tratamentos para uma gengiva saudável? Por exemplo, hoje, se a pessoa tiver uma inflamação ou se ao passar o fio dental a gente veja que sangra muito, ou às vezes vai comer alguma coisa e você já sente aquele incômodo, como tratar? Eu já sou uma pessoa muito conservadora, né? Porque meu sonho é que as pessoas percam o medo do dentista, né? Meu grande sonho. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando aqui todos os dias para isso. Então, dependendo do grau do tratamento, a mudança da higiene é o primeiro passo, né? A gente tenta fazer ali as alterações para a gente chegar numa higiene ideal e acompanha. Vai e volta com uma semana. Se não tiver nenhuma alteração, aí a gente vai para uma terapia mais invasiva no consultório, que são as raspagens, que é tirar essas placas de tártaro que eu mostrei ainda há pouco. E aí a gente faz essas raspagens de forma periódica, a cada 15 dias. Aí tem um tempinho que a gente acompanha e depois vê se já pode dar alta. E aí o paciente em casa vai utilizar algum tipo de medicação, se necessário, ou antibiótico ou um enxaguante bucal com antibiótico também. Alina, doutora, existe aquela gengivoplastia, né? Que é uma plástica na gengiva para quando as pessoas têm um sorriso gengival, para melhorar esteticamente. Falando sobre saúde da gengiva, essa gengivoplastia, ela afeta de algum grau, de alguma forma, a saúde da gengiva ou não? Amanda, quando ela é feita pelo profissional correto, de forma correta, pedindo os exames necessários, ela é perfeita, né? Lá no consultório a gente sempre pede a tomografia porque ela precisa ver quanto osso o paciente tem,
quanta gengiva ele tem para fazer o cálculo correto de tudo e a cirurgia. Aí, se isso não é feito de forma correta, se a gente não tirar o osso da forma correta ou não tirar osso nenhum, vai ser aquela pessoa que vai falar, eu já fiz a gengivoplastia, mas voltou tudo pro lugar. Exatamente. E aí vai e volta, vai e volta. Aí é o profissional mesmo. Mas por que volta? Volta porque o que dá suporte para a gengiva é o osso. E aí, se você não tirar o osso, a gengiva vai crescer de novo pro dente. Nossa, que coisa, a gente imagina, né, que vou tirar só um pouquinho. Tipo, vou cortar só vou aqui. cortar só aqui, Só aqui. certo. Mas não, tem que tirar, tem que subir, levantar, ver o osso aqui, tirar a quantidade que a gente quer de gengiva no osso e depois voltar e tirar a gengiva também. E doutora, como então é que tem que é tirar o osso, né? Tem. mudando totalmente aqui de assunto, existe também inflamações nas gengivas causadas por medicamentos, por tratamentos, como por exemplo o câncer. Tem também mulheres grávidas, né, que tendem a ter um maior problema com a questão de gengiva. Esses casos, como é que é tratado? Olha, Como é que eles são tratados? por exemplo, as grávidas eu recebo muito a recomendação e indicação dos obstetras, né? E então elas têm que ir pelo menos uma vez ao mês fazer a consulta odontológica e aí a gente faz uma profilaxia, faz uma raspagem para evitar essa inflamação. Porque essa gengivite, essas inflamações, essas dores de dente na grávida podem levar ao parto prematuro. Então, mais uma coisa que uma gengiva inflamada pode fazer, parto prematuro, que é algo muito grave, né? Pode levar ao falecimento do bebê. Então, é preciso ficar de olho nisso, né? Pacientes oncológicos também, né? Pacientes oncológicos, a gente tem... quando vai para radioterapia e para quimioterapia, a gente faz uma revisão geral dos pacientes, trata tudo que tiver de tratar e aí ele começa o tratamento. Se tiver alguma alteração, caso de dor e tudo mais, ele tem que voltar no dentista e a gente faz os tratamentos que ele precisar. Geralmente sim, fica com gengivite e aí a gente faz o acompanhamento de limpeza. E uma tecnologia que existe hoje é a laser terapia, né? Ou fotobiomodulação. E aí a gente aplica o laser, é bem rápido e indolor, para melhorar a dor e a inflamação também, que o laser de baixa potência, ele melhora qualquer inflamação, assim, até rápido. E é muito interessante para os pacientes oncológicos. Com certeza, para dar mais qualidade de vida, Exato. né, doutora? Quando a gente fala sobre gengiva, quais são os principais mitos, assim, que a gente pode citar por aqui, nesses cuidados com a gengiva, sobre os cuidados que a gente tem que ter? Existem alguns mitos, por exemplo, para não sangrar eu tenho que escovar com a escova bem macia, tem que fazer superficial, ou não, para limpar bem eu vou ter que escovar e aí pode ferir, se ferir não, é só por conta da escovação. O que você pode dizer pra gente, doutora? Olha, tem alguns que eu já ouvi que me impressionaram. Um paciente que falou, sabe a técnica de escovação da bolinha que a gente faz? Você não vai pra gengiva, né? Você só fica aqui no dente. Aí ele me falou que ele fazia a técnica da bolinha até aqui em cima, assim, até aqui embaixo. E ele tinha uma escovação muito pesada. Aí quando eu fui olhar a gengiva, ela tava ferida, toda machucada, assim, quase não tinha mais gengiva. Ai, gente, eu fiquei tão chocada. E tem outra também que é de fazer essa escovação, essa limpeza com bicarbonato de sódio. Que bicarbonato de sódio limpa fogão. Eu não tenho como explicar, mas assim, não vai fazer bem para sua gengiva, vai acabar eu vou com colocar ela. mais polêmica nisso aí, aquela história do carvão. Bom para fazer churrasco? Carvão é bom para fazer churrasco e só. Não vai clarear o dente. Se ele não vai clarear teu dente, imagina o que ele vai fazer com a tua gengiva.
Não, gente, carvão, não mexe só para com encerrar, carvão. o enxaguante bucal, ele serve também para tratar a Olha, gengiva? para quem tá com gengivite, a gente pode prescrever enxaguante bucal específico e eles são sem álcool, porque enxaguante bucal com álcool, ele vai levar à descamação da gengiva, então tem que ter cuidado. Não pode comprar sem a prescrição, porque como é algo que tem em mercado, as pessoas vão achar que, tá aqui, eu vou comprar, não tem problema. Mas assim, não é como a escova, pasta de dente que as pessoas já têm na mente que podem comprar sem supervisão. Até a pasta de dente e a escova, eu sugiro que vocês também escolham de acordo com... Escolham não, né? Que vocês comprem de acordo com o que foi prescrito pelo seu dentista. Porque não necessariamente a Curaprox vai ser a melhor escova de dentes para você. Existem várias outras que são ideais para cada paciente. E também tem aquelas intensidades, né? Macia, super macia, Exato. média, firme. A única coisa que eu digo com certeza, e isso não muda, é que a escova tem que ser macia, super macia. De resto, vão ao dentista para saber qual é o melhor para você. Doutora, a gengivite, né, a gente falou sobre medicamentos que podem provocar gengivite, sobre alimentação. Existem alguns outros fatores que predispõem mais para a pessoa ter essas inflamações na gengiva? Hipertensão e diabetes são Também. as duas que andam, e gravidez, né? São as duas Sim. três que andam juntos, mas a gente já falou da gravidez. Hipertensão, o paciente ele sangra com facilidade, né? Quando ele se corta, por exemplo. E aí a gengiva ela é muito vascularizada. Então, quando o paciente fica com uma gengivite, por exemplo, ele não para de ter sangramento. Assim, qualquer coisinha, ele vai passar o fio dental, já tá com a... No caso do diabetes, que tem dificuldade de cicatrização, não é isso? Os dois. A A hipertensão também. Ela fica com a gengiva já gritando, assim, é muito fácil, se não cuidar, é muito fácil ter inflamação, porque já tá muito vascularizado ali. E a diabetes é difícil a cicatrização. Isso. Então, como é extremidade, né? Tem muitas extremidades ali, cada pontinha daquela gengiva ali é muito fácil de necrosar e descer. E hoje, vamos dizer, com esse leque de tecnologias, de coisas inovadoras, inteligência artificial, quais são os principais tratamentos e como que também a gente pode utilizar essas tecnologias para o diagnóstico, né, das inflamações da gengiva? Eu gosto muito das tecnologias que a gente tem hoje. A gente associa muito a laser terapia com as medicações que hoje, antes era uma dificuldade para conseguir, inclusive, aplicar. Mas hoje já tem feito em tipo um pirulitinho. E aí a gente dá para o paciente, a gente mesmo cora também, que são corantes que com laser eles são potencializados. E aí a gente aplica e vai. Melhora, né? Essa potência do laser ela é ampliada. Então, para baixa intensidade, dependendo da luz do laser, tudo vai melhorar. A gente escolhe o ativo de acordo com a necessidade. Esse é um dos que eu mais gosto porque ele é completamente indolor e é super rápido. E hoje em dia o que a gente quer é praticidade, né, no tratamento. Então esse para mim é superior. E a gente usa também a raspagem, ela é superior a tudo que existe na face da Terra ainda. O que a gente tem de diferente é que com a tecnologia tem raspadores que são automáticos, né, ultrassônicos, e a gente consegue penetrar sem precisar fazer cirurgias como a gente fazia antes. A gente precisava abrir, na maioria dos casos a gente precisava abrir, levantar, abrir o osso, fazer a raspagem. Hoje em dia é bem menos invasivo, então dá para fazer isso com mais facilidade. O tratamento é rápido? É rápido, o problema é a frequência com que você tem que ir ao dentista. Quando você tem uma gengivite e ela é uma gengivite de repetição, o que fazer nesse caso? A pessoa vai, faz tratamento, mas volta. Só mudando o hábito mesmo? Nesse caso, tá me mostrando que o problema que ele tem é o hábito. E aí, o tratamento de periodontite, a gente até
entende um pouco, porque periodontite ela pode ser genética também. Ah, é? Ela tem o fator de hábitos, mas ela também pode ser genética. Já a gengivite, ela é... Porque a gente tem vários tipos de gengivite, gente. Tem gengivite necrosante, tem vários tipos de gengivite. Mas a gengivite básica que a gente está falando, ela é 99% hábito. Então a gente tem certeza que é hábito. Então aí tem que pegar no pé do paciente, é um casamento, tem que pegar no pé do paciente. Tem que falar, explicar, olha, o hábito, tem que mudar o hábito, tem que escovar esses dentes. A gente vira mãe, de verdade. E, mas doutora, eu gosto. E esse tipo de doença na gengiva, como a periodontite, a gengivite, pode levar a consequências graves, como de risco cardiovascular? Tem uma bactéria, né, que a gente fala da angina, que tem gente que vai ao dentista e morre, que tinha complicação cardíaca, né? Essa mesma bactéria, geralmente as pessoas têm facilidade de pegar facilidade, né? A probabilidade de pegar em cirurgias de extração de dente. Mas se for um caso muito grave de periodontite, é possível sim que essa bactéria atinja o coração, porque às vezes sangra muito, né? E se for algo mais grave dentro da periodontia, é possível. E uma gengivite, ela pode sim se desenvolver e agravar e virar uma periodontite, se você não cuidar, né? Porque periodontite, ela também não precisa ser genética, ela pode ser de hábito. E aí, doutora, eu lembro que a gente começou abrindo o programa falando que as pessoas não ligam muito para a gengiva, não olham muito para ela, só na hora de escovar, e aí vê se sangrou, não sangrou, parou. E que além dela afetar a sua saúde bucal, ela pode afetar a saúde do seu corpo. De que forma ela afetaria o nosso organismo? De que forma? Além da situação das grávidas, né, por exemplo, o consumo de açúcar na primeira infância, até os 2 anos, você já vai ter uma probabilidade altíssima de desenvolver a periodontite. E se você já desenvolveu a periodontite, você tem uma probabilidade altíssima de desenvolver hipertensão, diabetes, Alzheimer, depressão e várias outras doenças. A de depressão foi a que me pegou mais, porque doenças mentais, né? Relacionadas à saúde bucal. Esses estudos que saíram, eles são estudos assim que já foram feitos de mais de 30 anos e acompanharam pessoas com várias idades diferentes para saber as causas, os riscos que você pode desenvolver. Também tem correlação com asma, então o risco da periodontite, da asma também vai levar a periodontite, também a gengivite, principalmente porque a medicação da asma, ela resseca a gengiva, então você pode ter elas se retroalimentam. Então também é um problema, além da asma, também alimentar a cárie. Você falou de ressecamento, eu lembrei que a gente conversou aqui já no Saúde na Mídia sobre menopausa, falou que a menopausa traz ressecamento, né? Da pele, ressecamento vaginal, traz ressecamento na boca também e na gengiva? Pode ser comum nesse período também? Assim, existe uma fase da vida que as pessoas estão mais propensas a desenvolver as gengivites? Está assim, quando a gente fica mais velho, há um ressecamento na boca. Também é comum a periodontite, a gengivite nos pacientes oncológicos por isso, porque há essa redução do fluxo salivar. Então, qualquer outra doença que traga redução do fluxo salivar vai causar esse ressecamento. Pessoas que dormem com boca aberta, então respirador bucal, quem faz atividade não controla a respiração, faz atividade física com boca aberta. Então, todo mundo está dentro desse espectro. E quem dorme com... Olha a curiosidade, já estou saindo aqui da pauta. Quem dorme com a boca aberta, como é que faz para fechar, doutora? Aí já é um problema muito grave. O problema deve ter adenoide, deve ter desvio de septo. Tem que ver por que está aberto.
Então seria interessante até a E no união da Eu tenho odontologia um com otorrino. outros profissionais, né? Dentista consegue ver se tá com uma adenoide hipertrofiada. Eu já até mandei 2 pacientes para fazer cirurgia. Maravilha. Diagnostiquei 2 crianças que estavam muito mal na escola. Porque não estavam dormindo bem por conta da adenoide. Exato. E a gente está chegando ao fim de mais um Saúde na Mídia. Gente, esses episódios estão passando tão rápido, a impressão não, porque quando a gente está aqui na conversa, no bate-papo, a gente não sente. Vai engatar outra pergunta. Vai fluindo, quando a gente percebe, ó, produção... Mas dá tempo de fazer a caixa preta? Dá, claro que dá, Lógico, sempre dá. dá. Para esse pegar momento, aqui pra é uma ela. pergunta que a audiência não está esperando, nem a gente. É uma Nem pergunta ninguém. que ninguém está Não, esperando. verdade. Então, pergunta surpresa que a gente sempre fica aqui babando nas Doutora. respostas e pensando junto com eles. Enquanto Escolhe isso, pra mim. é o momento do biscoito. Escolhi pra ti. É o momento de Escolhe pra você você dar o seu fazer. like, de você se inscrever no canal e de essa você aqui, me chamou a compartilhar atenção essa. por aqui Aceita. o que a gente está fazendo diariamente, gravando conteúdos para vocês. Então vai lá, se inscreve, porque toda semana tem episódio novo para você, tá bom? Então não deixe de se inscrever Como é que aqui fecha no isso? Saúde na Mídia. Acho que pro outro lado. Eu ouvi um gritinho. Foi de felicidade Feliz, ou foi, de eu acho que ela ficou nervoso? feliz. De felicidade. Ela ficou feliz com a caixa preta. Primeira vez. Eu fiquei É. feliz. Ah, não, a última eu gostei também. Existe um momento da sua vida que você reviveria. Existem vários momentos. Quando eu paro para pensar, eu tive uma vida muito feliz, né? Essa semana eu estava parando para pensar exatamente isso, que eu troquei o wallpaper do meu celular para minha defesa do mestrado e tava lá, rumo ao doutorado, agora que acabou o mestrado, rumo ao doutorado no meu bolo. E aí eu fiquei, nossa, eu já passei por isso, agora eu já tô no doutorado, meu Deus. Eu gostaria de reviver o dia que eu passei no vestibular. Por quê? Porque eu queria ser dentista desde os meus 9 anos de idade. Foi o primeiro grande sonho que eu realmente realizei. Então, pra mim, nada Mas tem alguém na bate. família que era dentista? Não, Assim, você eu do nada simplesmente chegou, acordou, quis eu quero ser dentista. Eu, quando fui criança, eu tive um problema que os meus dentes centrais, eles não nasceram. E aí eu precisei fazer cirurgia, precisei usar aparelho. O meu ortodontista precisou criar um aparelho que não existia. Foi toda uma situação. Era Você um teve caso uma relação, inédito. né, de paciente com o dentista. E começou com 9 anos. E aí, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei, nossa, eu quero ser isso. Porque eu vi a diferença que ele fez na minha vida com... Não é algo pequeno, entende? Mas é algo pequeno. Eu pensava, era só o meu sorriso. Mas mudou a minha vida completamente. Ele virou um ídolo pra mim, assim, é o Dr. Marvel. Ele hoje ele tem um curso de ortodontia na ABO, ele já foi presidente da ABO. E eu falo com ele até hoje, né? Ele disse que eu traí ele, porque eu não fui pra especialidade dele. Mas eu reviveria esse dia com certeza, porque por mais que eu não soubesse de fato que aquilo era a minha vocação, é muito bom você conseguir o que você sonhou por tanto tempo. Não tem explicação. Acho que de todas as coisas que eu já consegui, que eu já vivi, já construí meu consultório, já tô com meu consultório aberto há 6 anos, nada bate esse dia, cara. Eu fiquei tão feliz. Eu lembro que eu baixei a porta do carro. Saiu gritando. Saí gritando. Aí meu pai gritava que a filha dele tinha passado no vestibular e eu era a filha mais nova. Todo mundo já fazia UFMA. Era só mais uma. Não, mas era a conquista. Aí ele ficou Era o muito feliz sonho. por mim. Todo mundo ficou muito feliz por mim. Ele tinha fechado o ciclo dos filhos dele, né? Todo mundo passou no vestibular. Ai, gente, que bênção. Maravilha. E a gente está aqui hoje compartilhando a doutora Parlena com vocês, essa grande profissional. Inclusive, se você está precisando de cuidados específicos para a sua saúde bucal, no consultório da doutora Parlena, você encontra ali multidisciplinaridade. Então, você vai ter várias opções de tratamento, aquele tratamento acolhedor, humanizado, de uma dentista que já nasceu pronta.
né, de uma dentista que já nasceu com esse sonho de cuidar e transformar os sorrisos. Então já vamos deixar aqui o QR Code para você seguir e também dar uma consultada lá com a doutora Palena. A gente sabe que é importante a gente fazer a prevenção, principalmente quando a gente fala de saúde bucal. E a gente chegou ao fim, né? Foi obrigada. Tão bom. Obrigada. Muito obrigada gente. pela sua participação mais uma vez. Gente, já deixem aqui sugestões para as próximas pautas com a doutora Palena, porque são assuntos riquíssimos que a gente compartilha com vocês a cada episódio. Então já fica aqui nos comentários o que vocês querem ver no próximo bate-papo com a doutora Palena. E aproveita para se inscrever, já pede biscoito aí, gente. Se inscrevam, toquem aí no sininho. No canal. Ai, já pedi várias vezes, mas a gente pede mais uma vez. Inclusive para vocês também acompanharem nossas redes sociais. Gente, beijo grande e até o próximo episódio. Beijo, gente. Saúde. Beijo, tchau.